Há momentos em que o céu parece se inclinar sobre a terra, como se o próprio Deus respirasse perto o suficiente para que o coração humano perceba o movimento invisível de suas mãos. Há instantes em que o Espírito Santo toca a alma com tanta delicadeza que até o silêncio se transforma em uma declaração de amor. E, às vezes, quando a noite é mais pesada, quando os vales parecem mais longos, quando o fardo parece impossível, Deus se aproxima ainda mais, com olhos de Pai e voz de eternidade, para sussurrar a verdade que o mundo tenta esconder. Está chegando o dia mais feliz de toda a sua vida. Essas palavras não são apenas consolo. Elas não são frase motivacional, nem alívio emocional passageiro. Elas são decreto celestial, carregado da autoridade daquele que abriu o mar vermelho, daquele que chamou o sol para parar, daquele que ordenou ao próprio tempo que se curvasse diante de sua vontade. Elas vêm daquele que nunca se atrasou, que nunca perdeu o controle, que nunca abandonou seus filhos. Quando Deus diz que está chegando o dia mais feliz da sua vida, não é poesia. É promessa. E promessa dele é realidade antecipada. Há muito tempo, o céu observa o peso que você tem carregado. Deus vê cada lágrima que você derramou, aquelas que ninguém percebeu, aquelas que você enxugou rapidamente para não preocupar ninguém, e aquelas que escorreram silenciosas enquanto você fingia estar bem. Ele observa suas noites insones, seus pensamentos acelerados, sua luta entre acreditar e desistir. E ainda assim, enquanto você achava que tudo estava desmoronando, Deus estava te moldando. Enquanto você pensava que estava sozinho, Deus estava te preparando. E enquanto você achava que o fim estava próximo, o céu sabia que o novo começo estava despertando. Este vídeo não é um acaso. Não é coincidência. Não é apenas mais um conteúdo na sua tela. É um convite divino. É um lembrete do trono de Deus. É uma intervenção espiritual no meio do seu dia. Porque hoje, Deus escolheu te dizer algo que pode transformar seu caminho inteiro. Está chegando o dia mais feliz de toda a sua vida, e Ele quer preparar seu coração para isso. O mundo está vivendo tempos de ansiedade, crises emocionais, rotinas sufocantes e batalhas interiores que quase ninguém confessa. Vivemos rodeados por pessoas que sorriem por fora e sangram por dentro. E é nesse cenário de guerra silenciosa que Deus levanta seus filhos. É nesse ambiente de caos emocional e espiritual que a voz divina se torna ainda mais urgente, ainda mais necessária, ainda mais viva. Deus sabe que você precisa dessa palavra agora, não amanhã, não semana que vem, não quando as coisas melhorarem. É agora. É neste momento. Porque a preparação do céu para a sua vida está alinhada ao tempo exato em que seu espírito ainda consegue ouvir. Muitos vivem como se tivessem sido esquecidos por Deus. Alguns acreditam que seus sonhos foram enterrados, que suas promessas expiraram, que suas forças acabaram. Mas o Espírito Santo quer corrigir essa percepção. Não é o fim. Não é o limite. Não é o ponto final. É o intervalo. O silêncio de Deus não é abandono, é estratégia. E quando Ele rompe esse silêncio, quando Ele decide falar de maneira tão clara, tão direta, tão emocionalmente profunda como está falando agora, é porque algo enorme está prestes a acontecer. Deus conhece suas perguntas. Ele sabe exatamente o que você tem pedido. Sabe das portas que não abriram, das pessoas que não ficaram, das batalhas que você não ganhou, dos meses em que faltou força, direção ou esperança. Mas Ele também sabe do que está chegando. Ele vê o que você não vê. Ele constrói o que você ainda não imagina. Ele te prepara para algo que, quando chegar, vai fazer cada luta anterior finalmente fazer sentido. O título que você leu não foi criado para chamar sua atenção. Foi criado para despertar sua fé. Deus diz que está chegando o dia mais feliz da sua vida, e isso significa que algo que você esperou, desejou, chorou e até achou impossível está sendo colocado em movimento pelo próprio céu. Algo está sendo liberado, destravado, ativado no mundo espiritual. Algo está vindo na sua direção com a assinatura de Deus. E o dia em que essa promessa se manifestar não será apenas mais um dia na sua história, será o dia que dividirá sua vida entre antes e depois. Mas por que Deus escolhe este momento, exatamente agora, para falar isso? Porque há uma urgência espiritual acontecendo sobre a terra. Há um movimento celestial acelerado.
Há uma guerra invisível sobre destinos, famílias, sonhos e propósitos. O inimigo tem intensificado setas de desânimo, medo, fracasso, comparação e confusão. Ele tem tentado apagar a fé de muitos, silenciar a esperança, distorcer a visão. E justamente por isso Deus se levanta para declarar o contrário: um dia de alegria indescritível está vindo. E nada poderá impedir. O mundo tenta roubar o brilho da fé. A rotina tenta sufocar a esperança. Mas Deus se revela quando a alma está à beira de desistir, porque é nesse exato ponto que o milagre se torna mais poderoso. A luz divina sempre parece mais forte quando é acesa em meio à escuridão mais profunda. E talvez você esteja vivendo um desses vales: o vale da espera, o vale da dúvida, o vale do silêncio. Se sim, escute com o coração: todo vale tem um fim. E o fim do seu vale será marcado pelo dia mais feliz da sua vida. Jesus conhece o terreno onde seus pés estão. Ele vê onde você tropeça, onde cansa, onde sangra. Ele entende cada medo que você tenta esconder. Ele enxerga sua luta para continuar acreditando mesmo quando nada muda. É por isso que ele te chama hoje, com amor e autoridade, para uma nova fase espiritual. Uma fase onde a dor não conduz, onde o medo não domina, onde a esperança renasce, onde o propósito floresce. O dia mais feliz da sua vida não será apenas um presente, será um sinal. Um sinal de que Jesus continua sendo o Deus dos impossíveis. Não ignore essa palavra. Não trate como comum algo que vem do sobrenatural. Quando Deus enfatiza algo com tanta força, é porque o desenrolar dos próximos dias será crucial. O céu está prestes a mover peças importantes na sua história. O Espírito Santo está prestes a te conduzir a caminhos que você nunca imaginou. E quando você olhar para trás, quando perceber tudo o que Deus fez em silêncio enquanto você lutava em secreto, você vai entender por que Ele te preparou hoje, com essa mensagem, neste momento. Talvez você ache difícil acreditar nisso agora. Talvez sua mente esteja cansada demais. Talvez seu coração esteja ferido demais. Talvez você tenha se acostumado a esperar o pior. Mas Deus não te trouxe até aqui para deixar você na dúvida. Ele te trouxe para renovar sua fé. Ele te trouxe para reacender sua chama. Ele te trouxe para alinhar sua alma com aquilo que Ele já decretou no céu. Mesmo que sua fé esteja pequena, ela ainda é fé. E Jesus disse que uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. Agora imagine o que Deus pode fazer com as sementes de fé que ainda restam em você. O dia mais feliz da sua vida não será um acidente espiritual. Será resultado de uma preparação divina. Será o cumprimento de algo que Deus começou antes mesmo de você entender. Será a resposta de orações que você fez chorando, que você esqueceu, que você desistiu. Mas Deus não esquece. Deus não desiste. Deus não ignora. Ele cumpre. Ele realiza. Ele honra. Ele transforma. Hoje, nesta abertura, Deus está apenas começando a revelar o que está prestes a fazer. Ele está começando a movimentar sua fé, a despertar seu espírito, a abrir seus olhos. O céu não está te prometendo um dia comum. O céu está te prometendo o dia mais feliz da sua vida, e isso significa algo grande, profundo, eterno. Esta é a primeira parte da sua jornada neste vídeo. Há muito ainda a ser revelado, muito a ser aprofundado, muito a ser compreendido. Mas antes de seguir, Deus queria que você entendesse o mais importante: Ele está no controle da sua história. Ele está conduzindo os seus passos. Ele está preparando o seu dia mais feliz. E nada poderá impedir aquilo que Ele decretou. Há momentos na palavra de Deus em que a história parece respirar diante dos nossos olhos, como se cada detalhe antigo se aproximasse da nossa realidade presente. E é exatamente assim que o Espírito Santo quer conduzir você agora, para dentro de um cenário bíblico onde a promessa, a espera e a alegria divina se encontram de forma perfeita para revelar a verdade deste título. Deus diz: está chegando o dia mais feliz de toda a sua vida. Porque, antes de viver o seu dia mais feliz, outras pessoas na Bíblia também atravessaram vales, enfrentaram dúvidas, sentiram o peso do silêncio e até se perguntaram se Deus havia se esquecido delas. Mas no momento certo, o céu interveio.
E o mesmo céu que agiu antes, age agora sobre sua vida. Imagine a vida de Abraão. Ele recebeu uma promessa tão grande que parecia impossível. Deus lhe disse que ele seria pai de muitas nações, que sua descendência seria incontável como as estrelas. Mas o tempo passou. Os anos se arrastaram. A natureza se opôs. A lógica humana gritou que era tarde demais. Ainda assim, Deus não mudou de ideia. Enquanto Abraão vivia cada dia aparentemente igual, no invisível, Deus estava preparando o dia mais feliz da vida dele. Um dia que mudaria tudo. Um dia que seria lembrado por gerações. O dia em que Isaac nasceu. E talvez você esteja se sentindo exatamente como Abraão em alguns capítulos da sua vida. Você recebeu uma palavra, acreditou, esperou, enfrentou longas noites, suportou pressões externas e internas, e hoje talvez se pergunte se ainda existe algo reservado para você. A Bíblia mostra que, mesmo quando não vemos nada, Deus está trabalhando. Ele não opera segundo relógios humanos. Ele opera segundo a eternidade. E quando ele determina um dia de alegria, esse dia não falha. Não atrasa. Não muda. Não se perde. Mas antes de irmos mais fundo em Abraão, há outra história que o Espírito Santo quer trazer à sua memória, a de Ana. Uma mulher marcada pela dor, pela vergonha, pelo silêncio prolongado. Uma mulher que via outras recebendo aquilo que ela tanto desejava. E mesmo assim, ela não desistiu. Mesmo assim, ela entrou no templo. Mesmo assim, ela derramou sua alma diante de Deus. E naquele momento, quando o mundo ao redor dela permanecia igual, o céu se abriu. Aquele clamor mudou tudo. E o dia mais feliz da vida de Ana estava sendo gestado ali, de forma invisível, silenciosa, real. Ana não sabia, mas naquele instante, Deus já tinha separado Samuel. Já havia liberado a promessa. Já havia soprado vida sobre aquilo que ela julgava impossível. E o que ela viveu depois, o dia em que recebeu a notícia de que seria mãe, marcaria sua história para sempre. É assim que Deus age. Ele transforma lágrimas em celebração. Ele converte o desespero em testemunho. Ele transforma situações aparentemente mortas em berços de milagres. E isso se conecta com o que Deus está te dizendo hoje. Está chegando o dia mais feliz de toda a sua vida. Você pode não ver ainda, mas Deus já ouviu seu clamor. Você pode não sentir, mas Deus já começou a mover as peças. Você pode não entender, mas Deus já está agindo antes de você perceber. A história continua nos guiando para outro cenário bíblico, o de José. Um jovem sonhador, cheio de esperança, cheio de planos, cheio de visão. Ele acreditava em algo profundamente plantado por Deus em seu coração. Mas antes do dia mais feliz de sua vida, José enfrentou traição, rejeição, injustiça, prisão e esquecimento. Ele enfrentou dias sombrios, momentos de dor profunda, períodos de silêncio e de aparente abandono. Mas o céu não estava calado. O céu estava preparando um trono no Egito. O céu estava preparando honra, restauração e propósito. O céu estava preparando o cumprimento perfeito daquilo que Deus já havia mostrado. José acordou muitos dias acreditando que seria apenas mais uma manhã dura. Mas, num único dia, Deus mudou tudo. Em um único momento, o que era dor virou exaltação. O que era cadeia virou palácio. O que era desonra virou autoridade. O dia mais feliz da vida dele chegou de forma tão repentina que parecia impossível de compreender. E é exatamente essa natureza divina que Deus quer que você recorde. Ele é especialista em transformar cenários em segundos. Ele é especialista em reverter histórias que pareciam perdidas. Ele é especialista em honrar aqueles que permaneceram fiéis no secreto. Você pode estar vivendo um período parecido. Talvez esteja preso em uma fase que não faz sentido. Talvez esteja caminhando em terrenos que não escolheu. Talvez esteja enfrentando dores que não merecia. Mas Deus não se esqueceu de você. Deus não removeu seus olhos da sua história. Deus não perdeu o controle. Ele está, na verdade, protegendo você enquanto prepara a sua virada.
E quando a virada chegar, e ela está chegando, será o dia mais feliz da sua vida, o dia em que tudo finalmente se alinhará com aquilo que ele sempre viu, mesmo quando você não via. Mas há uma história ainda mais profunda que precisamos tocar, a de Jesus e seus discípulos no meio da tempestade. Eles estavam dentro do barco, obedecendo ao Mestre, fazendo exatamente o que ele mandou. Mesmo assim, uma tempestade violenta se levantou. O vento rugiu. As ondas batiam com força. O medo tentou dominar seus corações. E em meio ao caos, Jesus dormia. Não porque não se importava, mas porque sabia que nada poderia afundá-los enquanto ele estivesse ali. E naquele exato momento, quando os discípulos acharam que era o fim, Jesus se levantou, falou com autoridade e acalmou toda a tempestade. O dia mais feliz da vida deles estava ali, escondido atrás do pânico, oculto atrás da luta, camuflado pela turbulência. Eles entraram na tempestade como homens dominados pelo medo, mas saíram dela como homens marcados por um milagre. Muitas vezes, antes do dia mais feliz da sua vida, a tempestade mais forte também aparece. Não porque Deus quer te destruir, mas porque Ele quer te revelar quem Ele é. Ele quer te mostrar que está no barco. Ele quer provar que nada, absolutamente nada, pode te impedir de chegar ao outro lado. E talvez você esteja exatamente neste ponto. Talvez esteja tentando manter seu barco firme enquanto ondas internas e externas tentam te derrubar. Mas Jesus está contigo. E Ele está prestes a se levantar na sua história. Quando Ele se levanta, tudo muda. Quando Ele fala, a tempestade silencia. Quando Ele decide agir, nenhum vento pode continuar soprando contra a sua vida. E é por isso que Deus te trouxe até aqui, para te lembrar que o dia mais feliz da sua vida está depois dessa travessia. Ele não permitirá que você afunde antes de viver aquilo que Ele prometeu. Agora, avance comigo para uma cena que carrega uma das maiores revelações da jornada humana com Deus, a ressurreição de Lázaro. Marta e Maria estavam despedaçadas. O irmão que elas amavam tinha morrido. O silêncio de Jesus parecia definitivo. A dor parecia irreversível. E quando Jesus finalmente chegou, aos olhos humanos, parecia tarde demais. Mas Jesus é o Deus que não chega atrasado. Ele chega na hora exata da manifestação do sobrenatural. Quando ele declarou, Lázaro, vem para fora, a morte devolveu o que havia tomado. O impossível se curvou diante da autoridade divina. Aquele momento não foi apenas um milagre. Foi o dia mais feliz da vida de Marta e Maria. E foi um dia que o mundo inteiro ainda relembra. Porque quando Deus prepara alegria, Ele não oferece migalhas. Ele oferece vida. Ele oferece restauração. Ele oferece aquilo que parecia completamente perdido. E é por isso que Ele está te dizendo agora, por mais que sua situação pareça sem saída, por mais que o tempo tenha passado, por mais que a janela pareça fechada, Ele tem poder para chamar de volta aquilo que morreu na sua história. Ele tem poder para devolver o que foi roubado. Ele tem poder para ressuscitar sua alegria. Talvez você tenha enterrado sonhos, expectativas, relacionamentos, oportunidades ou até partes de quem você era. Mas Deus sabe onde tudo está. Deus sabe como reconstruir. Deus sabe como reverter. E quando Ele fala que está chegando o dia mais feliz da sua vida, Ele está dizendo que existe uma ressurreição preparada para você. Algo que o mundo chama de fim, Deus está chamando de começo. E não podemos encerrar esta parte sem olhar para o momento mais transformador da história humana, a manhã da ressurreição de Jesus. Naquele dia, o céu proclamou a vitória definitiva sobre toda a tristeza, pecado, sofrimento, culpa e morte. Aquele foi o dia mais feliz da humanidade. E tudo começou depois da noite mais sombria. Depois da dor mais profunda. Depois do silêncio mais pesado. Esse é o padrão de Deus. A maior alegria nasce depois da maior batalha. Jesus venceu a morte para que você não vivesse mais aprisionado. Ele venceu a morte para que sua história pudesse ser redimida. Ele venceu a morte para que o dia mais feliz da sua vida não fosse apenas possível, mas inevitável quando você caminha com Ele. O sepulcro vazio é a garantia eterna de que nada está perdido. Nada está acabado.
Nada é definitivo demais para Deus. O Espírito Santo te conduz por todas essas histórias para te mostrar que existe uma linha espiritual sendo traçada entre tudo que você viveu e tudo que está prestes a viver. Nada foi em vão. Nada foi desperdiçado. Nada foi esquecido. Deus está montando o cenário perfeito para a manifestação do seu milagre. E quando chegar, você entenderá por que precisou esperar tanto. Você verá que cada lágrima foi semente. Cada luta foi preparação. Cada silêncio foi fortalecimento. Assim começa a jornada bíblica que fundamenta a mensagem deste título. Assim começa a revelação de Deus sobre o que Ele está prestes a fazer. Há momentos na caminhada espiritual em que Deus aproxima ainda mais as peças da narrativa bíblica e as encaixa diretamente na nossa própria vida. É como se o Espírito Santo pegasse as histórias que você acabou de revisitar, Abraão, Ana, José, os discípulos, Marta, Maria, e as colocasse lado a lado com a sua história, para te mostrar que a linha espiritual que Deus desenha nunca se perde. Ele te mostra que o mesmo Deus que moveu cada detalhe da vida deles está agora movendo cada detalhe da sua. E é por isso que esta parte é tão importante. Aqui, a história continua, e a revelação se aprofunda, porque o dia mais feliz da sua vida não apenas existe, ele já está em andamento. Voltemos a Abraão por um instante. Ele caminhou anos sem entender o que Deus estava fazendo. Ele recebeu promessas que pareciam grandes demais e esperou tempo demais para vê-las tomar forma. Mas Deus sabia exatamente o momento perfeito. O dia em que Isaac nasceu não foi um dia aleatório. Não foi sorte. Não foi coincidência. Foi o dia que Deus preparou antes que Abraão existisse. E quando esse dia finalmente chegou, todo o peso do passado desapareceu. Todas as lágrimas encontraram sentido. Toda a espera se transformou em alegria. O dia mais feliz de Abraão não mudou apenas sua vida, alterou a história da humanidade. O Espírito Santo te lembra disso porque muitos filhos de Deus vivem hoje como Abraão viveu em sua espera. Eles caminham, acreditam, vacilam, retomam a fé, esperam mais um pouco, choram, tentam entender, buscam direção e, muitas vezes, se cansam. E talvez você esteja nessa fase também. Talvez sua alma esteja cansada por esperar tanto. Talvez sua fé esteja desgastada por tentar acreditar quando tudo parece contrário. Mas Deus não te trouxe até aqui para te deixar desgastado. Ele te trouxe para te lembrar que existe um dia preparado, separado, marcado pelo céu para você, e Ele está conduzindo tudo para que você chegue lá. Agora, permita que o Espírito Santo aprofunde ainda mais a história de Ana. Ela viveu anos comparando sua dor com a alegria dos outros. Ela viu bênção chegando para pessoas ao redor enquanto a dela parecia distante demais. Mas o coração de Deus se inclinou para ela, não quando ela estava forte, não quando ela estava plena, não quando ela estava cheia de fé, mas quando ela estava quebrada. Foi no momento em que sua alma se derramou diante de Deus que o milagre começou a se formar. E quando o dia mais feliz da vida de Ana chegou, ninguém pôde contestar. Era impossível negar que Deus havia colocado sua assinatura naquela vitória. E é exatamente isso que Deus quer te dizer. Há vitórias vindo para você que ninguém poderá explicar de outra forma a não ser dizendo foi Deus. Há respostas chegando que vão calar a voz da dúvida, da comparação, do medo, da vergonha. Há milagres sendo gestados neste período da sua vida, mesmo que você ainda não perceba. E assim como Ana viveu um dia inesquecível, você também viverá. Deus não está apenas te prometendo alegria, Ele está te prometendo uma alegria que testifica, que transforma, que te marca para sempre. Agora, mergulhe comigo mais fundo na jornada de José. Ele foi traído pelos irmãos que deveriam tê-lo amado. Foi vendido por aqueles que deveriam tê-lo protegido. Foi injustiçado por pessoas que nunca deveriam ter levantado falsos contra ele. Foi esquecido por quem prometeu lembrá-lo. José atravessou tudo isso sem entender. Mas enquanto José chorava na prisão, Deus construía um trono no palácio. Enquanto José se sentia sozinho no subterrâneo, Deus estruturava uma posição de autoridade para resgatar sua família e salvar uma nação inteira. Nada no caminho dele foi desperdício. Tudo foi preparação. E assim também é com você. Há dores que você viveu que não foram inúteis.
Há perdas que você atravessou que não foram silenciosas diante de Deus. Há situações que você suportou que não passarão despercebidas. O céu viu tudo. O céu registrou cada detalhe. O céu anotou cada lágrima. E o céu está preparando a virada que vai colocar você no lugar que Deus sempre planejou. O dia mais feliz da sua vida será a revelação do que Deus estava fazendo quando você pensava que ele estava em silêncio. Agora, avance para os discípulos no barco. A tempestade que quase os afogou foi a mesma tempestade que revelou a autoridade absoluta de Jesus. Eles conheceram o poder de Cristo de um jeito que nunca teriam conhecido em terra firme. É importante entender isso. Há revelações que só nascem na tempestade. Há intimidade que só cresce no vento contrário. A fé que só amadurece quando as ondas sacodem. Jesus não queria destruir os discípulos, ele queria marcar a fé deles. E depois daquela travessia, eles nunca mais foram os mesmos. Talvez esta seja a fase da sua vida em que ventos estão soprando mais forte do que nunca. Talvez essa seja a parte da jornada em que você pergunta: por que isso está acontecendo? Por que agora? Por que desse jeito? E Jesus responde com um olhar firme e amoroso: porque depois dessa tempestade, você verá quem eu sou. Depois desse processo, você será alguém renovado, fortalecido, amadurecido, preparado para viver aquilo que Deus prometeu. E quando o dia mais feliz da sua vida chegar, você vai dizer: agora eu entendo por que precisei passar por tudo aquilo. Agora nos aproximamos da história de Marta e Maria, porque a mensagem delas carrega algo extremamente profundo sobre o que Deus está te revelando hoje. Elas acreditavam em Jesus. Elas o amavam. Elas confiavam em suas palavras. Mas o tempo parecia ter vencido. A morte já tinha acontecido. O coração delas já estava pesado, entregue, triste. E ainda assim, Jesus chegou. Ele não chegou na hora que elas queriam. Ele não chegou no momento que elas esperavam. Mas chegou na hora que manifestaria o maior milagre. E quando Lázaro saiu do túmulo, aquele foi o dia mais feliz da vida delas, um dia que ninguém poderia ter antecipado, previsto ou construído com forças humanas. Deus te mostra isso porque Ele sabe que você tem áreas que parecem ter morrido. Sonhos que já não respiram. Relacionamentos que perderam o pulso. Áreas emocionais que parecem congeladas. Portas que parecem seladas. Mas Jesus está se aproximando não para te consolar sobre o que terminou, mas para declarar vida sobre aquilo que ainda existe no coração de Deus para você. O dia mais feliz da sua vida será marcado pela ressurreição do que você julgava irreversível. Agora, entre comigo em uma das cenas mais emocionantes da Bíblia, a manhã da ressurreição de Jesus. Aquela manhã não foi apenas uma vitória espiritual, foi o divisor entre a morte e a vida, entre o desespero e a esperança, entre a derrota e a redenção. Foi o dia mais feliz da história do universo. E a maior revelação desse dia é que o que parecia perdido se tornou eterno. O que parecia fim se tornou começo. O que parecia sepultado se tornou promessa viva. E é isso que o Espírito Santo quer gravar em você. Se Jesus venceu a morte, Ele pode vencer qualquer coisa na sua vida. Nada está longe demais para Ele. Nada está quebrado demais. Nada está tardio demais. Nada está profundo demais para que sua mão não alcance. Tudo aquilo que você achava impossível será pequeno diante daquilo que Ele fará. Agora, observe como todas essas histórias se juntam. Em cada uma delas, existe um padrão divino. Primeiro a espera, depois o milagre. Primeiro a dor, depois a alegria. Primeiro a luta, depois a vitória. Primeiro o silêncio, depois a resposta. Primeiro o vale, depois o cume. Deus sempre opera assim. Ele prepara a alma antes de entregar a promessa. Ele fortalece a fé antes de revelar o destino. Ele molda o caráter antes de liberar a alegria. E esta mesma estrutura está sendo usada por Deus na sua vida. A verdade é simples e profunda. Você está no meio da preparação para o dia mais feliz da sua vida. Talvez você achou que estava no fim, mas Deus diz que você está no meio. Talvez você achou que era queda, mas Deus diz que é transição. Talvez você achou que era perda, mas Deus diz que é realinhamento.
O que você está enfrentando agora não é evidência de abandono, é evidência de que Deus está te preparando para algo grande. Há algo precioso que o Espírito Santo quer te mostrar. Em todas as histórias bíblicas que você ouviu até aqui, Deus nunca permitiu que a dor fosse maior do que o propósito. Ele nunca deixou que a luta fosse maior do que o destino. Ele nunca permitiu que a tempestade fosse maior do que o milagre. Ele sempre teve uma solução preparada muito antes do problema aparecer. E isso continua sendo verdade para você. Deus está orquestrando a sua história com a mesma precisão com que conduziu a história de cada personagem bíblico. Ele está usando cada detalhe, cada lágrima, cada oração, cada batalha, cada porta aberta e cada porta fechada para te aproximar do dia mais feliz da sua vida. Esse dia não será um presente pequeno, será um marco. Será um testemunho. Será a revelação do amor de Deus por você de uma forma que você nunca experimentou. E por isso o Espírito Santo te trouxe até esta parte. Para reforçar que tudo o que você leu até agora não é teoria, não é poesia, não é apenas narrativa bíblica, é direção profética. É Deus te dizendo, eu já fiz antes, eu estou fazendo agora, e você viverá o resultado. Quando Deus declara algo, Ele não declara a partir do vazio. Ele não fala com incerteza, nem lança promessas que dependeriam do acaso. Tudo o que Deus diz nasce da eternidade, transborda da sua natureza e repousa sobre fundamentos imutáveis. E é por isso que esta parte é tão sagrada. Aqui, o Espírito Santo quer te mostrar que a promessa do dia mais feliz da sua vida não é uma ideia emocional, mas uma verdade sólida, fundamentada na palavra viva de Deus. Cada detalhe do que você tem ouvido até agora encontra eco direto nas Escrituras, e esse eco confirma que a alegria prometida por Deus não é apenas provável, mas inevitável quando você caminha com Ele. A primeira âncora bíblica que precisamos recordar está em Salmos 35, onde está escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa não é apenas uma metáfora poética. É uma declaração espiritual. O salmista não diz que talvez a alegria venha, ou que existe uma chance dela aparecer. Ele afirma que ela vem. Que ela é certa. Que ela é parte da ordem divina. E isso significa que há um limite para sua dor, um prazo para sua angústia, uma fronteira estabelecida pelo próprio Deus para sua luta. Depois da noite, Deus decreta a manhã. E essa manhã não é comum. É a manhã da alegria prometida, da vitória liberada, da mudança que transforma tudo. Quando Deus fala da chegada do dia mais feliz da sua vida, Ele está falando dessa manhã profetizada, dessa virada que já foi anunciada muito antes de você existir. Outra promessa que atravessa gerações está em Jeremias 29:11, onde o Senhor declara: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Este verso é uma evidência clara de que Deus não apenas te ama, Ele te planeja. Ele constrói caminhos. Ele organiza processos. Ele te molda com intenção, cuidado e visão. E quando Ele diz que tem pensamentos de paz sobre a sua vida, isso inclui dias de alegria profunda, momentos de realização, capítulos de celebração. Não há futuro feliz fora da vontade de Deus, e dentro da vontade de Deus, o futuro feliz é uma promessa. O dia mais feliz da sua vida está inserido nesses pensamentos de paz. Ele é parte da esperança que Deus te garante, parte da colheita espiritual que Deus já viu antes de você plantar. E o Espírito Santo te lembra de Romanos 8:28, onde Paulo afirma com convicção: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Essa é uma das passagens mais profundas sobre o modo como Deus age no invisível. Todas as coisas, não algumas, não as que você entende, não as que parecem boas, mas todas. Isso inclui dores, atrasos, portas fechadas, frustrações, esperas prolongadas e até quedas. Deus faz até aquilo que machuca cooperar para o seu bem. Ele transforma feridas em sabedoria, perdas em cura, esperas em fortalecimento. E essa cooperação divina é a base para o dia mais feliz da sua vida. Porque tudo o que aconteceu antes está sendo alinhado por Deus para que esse dia não apenas venha, mas venha completo, profundo, transformador. Avance comigo para Salmos 1:2-6, onde está escrito: aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Aquele que sai chorando,
levando a semente para semear, voltará com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Este texto confirma algo precioso: suas lágrimas não foram desperdiçadas. Seus dias difíceis não foram ignorados. Suas batalhas não foram invisíveis. Cada lágrima foi semente. Cada oração foi plantio. Cada renúncia foi um ato espiritual que o céu registrou. Deus está prometendo colheita. E essa colheita não será pequena, não será rasa, não será simbólica, será alegria colhida em abundância. Será o dia mais feliz da sua vida, transformando tudo aquilo que antes parecia impossível. E o Espírito Santo te recorda agora de Isaías 61:7, onde o Senhor declara: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Essa é uma das promessas mais fortes sobre restauração. Deus não apenas devolve o que foi perdido, Ele devolve dobrado. Ele não apenas cura o que foi ferido, Ele fortalece. Ele não apenas restaura o que foi maltratado, Ele honra publicamente. O dia mais feliz da sua vida carrega exatamente esse tipo de unção, a unção da dupla honra, da alegria que substitui lágrimas antigas, da exaltação divina que cobre aquilo que um dia te feriu. Agora, precisamos lembrar das palavras de Jesus em João 16:20, quando ele disse: vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aqui, Jesus não promete apenas conforto. Ele promete transformação. Ele não diz que a tristeza será aliviada. Ele diz que ela será convertida. Isso significa que Deus pega aquilo que doeu e transforma em testemunho. Ele pega aquilo que te feriu e transforma em força. Ele pega aquilo que te derrubou e transforma em motivo de celebração. O dia mais feliz da sua vida não se constrói em cima do que deu certo, ele se constrói em cima do que Deus converteu, renovou e restaurou. E ainda em João 16:22, Jesus afirma: ninguém poderá tirar a vossa alegria. Esta frase é fundamental, porque ela revela que a alegria que Deus está preparando para você não será superficial, não será instável, não será vulnerável às circunstâncias. Será uma alegria blindada, protegida, selada pelo céu. Ninguém poderá tirar. Ninguém poderá destruir. Ninguém poderá apagar. Essa alegria não será fruto de pessoas, situações ou conquistas humanas, será fruto da mão de Deus. E o que Deus entrega, ninguém toma. Agora, vejamos Salmos 37:4, onde está escrito: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Essa passagem revela que Deus não apenas sabe o que você deseja, Ele deseja te satisfazer. Ele quer honrar aquilo que você sonha quando seu coração está alinhado com Ele. Ele quer te entregar aquilo que faz você vibrar por dentro, aquilo que revive sua alma, aquilo que faz seus olhos brilharem. O dia mais feliz da sua vida não é apenas uma promessa dele, é a satisfação de algo que ele mesmo plantou dentro de você. Ele quer cumprir o que ele colocou no seu coração. Ele quer finalizar o ciclo que ele iniciou. O Espírito Santo também te leva à história de Jó, onde está escrito em Jó 42:10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto tinha antes. Jó atravessou dor, perda, sofrimento indescritível. Mas Deus reescreveu sua história. Deus restaurou tudo. Deus devolveu com multiplicação. E a fase final da vida de Jó foi infinitamente mais feliz do que todos os dias anteriores. Isso prova que o dia mais feliz da sua vida pode chegar depois do período mais doloroso da sua jornada. Porque Deus é especialista em reverter destinos, virar capítulos e transformar cenários. E como se não bastasse, o Espírito Santo nos lembra de Efésios 3:20, onde está escrito: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Isso significa que o que Deus está preparando para você está além da sua imaginação, além do seu pedido, além da sua expectativa. O dia mais feliz da sua vida não será apenas bom, será maior do que você poderia ter pedido. Será melhor do que você teria planejado. Será mais profundo do que você teria sonhado. Porque Deus não opera no nível das nossas limitações. Ele opera no nível da sua glória.
Voltamos também para a promessa de Salmos 84:11, onde está escrito: o Senhor não nega bem algum aos que andam em retidão. Isso significa que Deus não segura o que é seu. Ele não retém o que já está liberado no céu. Ele não atrasa aquilo que ele já decidiu te entregar. Ele não impede sua própria vontade. O dia mais feliz da sua vida já está no plano de Deus, e ele não negará aquilo que ele mesmo desenhou para você. Agora, olhe para Abacuque 2:3, onde está escrito: a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Esta é uma das maiores evidências espirituais de que o dia mais feliz da sua vida tem data marcada, mesmo que você não saiba qual é, e Deus garante, certamente virá. Não é talvez. Não é quem sabe. Não é dependendo das circunstâncias. É certeza. A visão virá. A promessa virá. A alegria virá. O Espírito Santo também te lembra de Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova, que já está saindo à luz, acaso não a percebeis? Este verso revela que Deus já começou. Ele já iniciou algo na sua vida. Ele já está movendo coisas no invisível. Ele já está preparando caminhos, abrindo portas, alinhando detalhes, formando encontros, movendo circunstâncias. A coisa nova já está acontecendo. E ela é o prelúdio do dia mais feliz da sua vida. E para consolidar tudo isso, o Espírito Santo te leva a Romanos 15:13, que diz que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz no vosso crer. Aqui está revelado: a alegria que está vindo é obra de Deus. Ela nasce da esperança. Ela cresce da fé. Ela transborda da presença do Espírito Santo. Não é emoção humana, não é otimismo, não é autossugestão, é unção. É presença. É promessa. Todas essas escrituras não são apenas versos isolados. Elas são pilares que sustentam a declaração que Deus está te fazendo. Está chegando o dia mais feliz de toda a sua vida. E por que isso é tão poderoso? Porque quando Deus fundamenta algo na sua palavra, nada pode impedir. Nenhum cenário, nenhum atraso, nenhuma circunstância, nenhum gigante, nenhuma tempestade, nenhuma ferida. A palavra é a garantia. A palavra é o selo. A palavra é a prova eterna. E agora que você tem a base bíblica, agora que você vê que essa promessa não nasceu no acaso, mas está firmada em escrituras eternas, você está pronto para a próxima parte. Existe um território espiritual onde seus olhos não alcançam. Um espaço onde Deus trabalha silenciosamente, delicadamente, intencionalmente. É lá que ele move peças, vira páginas, levanta respostas, cria conexões, cura feridas indizíveis, prepara encontros e organiza tudo de forma perfeita. E é nesse lugar, no invisível, que o dia mais feliz da sua vida está sendo esculpido. Esta parte é sobre aquilo que Deus faz quando você pensa que nada está acontecendo. Sobre o que ele prepara quando você imagina que está parado. Sobre como ele organiza detalhes que você nem sonha que serão importantes. E o Espírito Santo quer te fazer entender algo profundo. O invisível é mais real do que o visível, e é nele que Deus constrói aquilo que você viverá no tempo certo. Veja como a palavra descreve isso em Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. A fé não nasce no que você vê. A fé nasce no invisível. E é no invisível que Deus já está trabalhando naquilo que você ainda espera. Jesus mesmo disse em João 5:17, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Trabalha quando você descansa. Trabalha quando você dorme. Trabalha quando você chora. Trabalha quando você ora. Trabalha quando você pensa que ele está em silêncio. Há momentos em que você olha ao redor e vê exatamente a mesma paisagem, o mesmo problema, a mesma rotina, a mesma espera, a mesma luta. Nada muda aos seus olhos, mas no mundo espiritual tudo está se movendo. É como uma semente plantada no solo. Ela cresce antes de aparecer. Ela cria raiz antes de produzir fruto. Ela se fortalece por baixo para depois florescer por cima. Assim é o que Deus está fazendo por você.
E o Senhor te mostra agora 3 dimensões do invisível onde Ele está agindo. Deus está preparando pessoas. Existe alguém que Deus está lapidando, moldando, amadurecendo, transformando, alguém que fará parte direta do seu dia mais feliz. Essa pessoa pode ser um amigo, um futuro esposo ou esposa, alguém que abrirá uma porta para você, alguém que te indicará, alguém que te ajudará, alguém que vai se unir à sua história no momento exato. E o mais profundo é, essa pessoa também está sendo preparada por Deus para te reconhecer, te valorizar, te honrar e te amar. Nada disso acontece por acaso. Pessoas certas não surgem aleatoriamente, elas são preparadas por Deus. Assim como Deus preparou Ruth para encontrar Boaz, preparou José para o encontro com Faraó, preparou Davi para ser encontrado por Samuel, Ele também está preparando pessoas para te encontrar. 2. Deus está preparando caminhos. O que hoje parece fechado, Deus já está abrindo. O que parece longe, Ele já está aproximando. O que parece impossível, Ele já está alinhando. Caminhos são construídos antes de serem percebidos. Na sua vida também será assim. Você já parou para pensar que José estava sendo promovido mesmo dentro da prisão? Que Moisés já estava sendo treinado mesmo no deserto? Que Davi já estava sendo capacitado mesmo no campo escondido? Nada parecia acontecer, mas tudo estava acontecendo. Deus está construindo caminhos que você só vai entender quando chegar neles. E naquele dia, no dia mais feliz da sua vida, você vai olhar para tudo e dizer: agora eu vejo. Agora eu entendo. Valeu a pena cada detalhe. 3. Deus está preparando você. E talvez esse seja o ponto mais precioso. Porque se o dia mais feliz da sua vida chegasse antes da hora, você não estaria totalmente pronto. Deus não entrega a promessa em mãos despreparadas. Ele te molda. Ele amadurece seu coração. Ele trata emoções profundas. Ele remove medos. Ele cura memórias. Ele restaura sua fé. Talvez você ache que está esperando Deus. Mas a verdade é que em muitos momentos Deus é quem espera você. Não por incapacidade, mas por amor. Ele quer que você viva a promessa com maturidade, com gratidão, com profundidade, com estrutura emocional e espiritual para sustentar a alegria que Ele vai te dar. A espera não é atraso. A espera é preparo. A espera é lapidação. A espera é prova de amor. O invisível que você não vê, mas Deus vê. O Senhor está movendo pessoas que você não conhece. Está alinhando decisões que você nunca ouviu falar. Está fechando portas que você teria entrado por engano. Está desviando perigos que você nem percebeu. Está acelerando coisas que você não imaginava que estavam em andamento. Está curando áreas do seu coração que você nem sabia que estavam machucadas. Está ajustando detalhes que você só vai entender no final. Está organizando tempo, lugares, situações e sentimentos. E aqui está algo poderoso. Você não precisa ver para saber que está acontecendo. Você só precisa confiar para que aconteça em você. Enquanto você ora, Deus age. Enquanto você se mantém fiel, Deus alinha. Enquanto você permanece, Deus prepara. Enquanto você espera, Deus constrói. O silêncio de Deus não é ausência, é construção. Muitos confundem o silêncio de Deus com abandono. Mas o silêncio de Deus é, na verdade, o período mais fértil da sua história. É quando Ele trabalha mais fundo do que você consegue perceber. É quando Ele planta coisas que você só verá germinar no tempo certo. Lembra do que Jesus disse ao pai da menina que Ele ressuscitou? Não temas, crê somente. Deus está te dizendo a mesma coisa agora. Ele sabe que você gostaria de ver sinais. Ele sabe que você gostaria de ter mais evidências. Ele sabe que você gostaria de ter respostas mais rápidas. Mas Ele também sabe, o invisível é mais poderoso do que qualquer sinal visível. O invisível é onde os milagres nascem antes de aparecerem. O invisível é onde a vitória é escrita antes de ser vivida. O invisível é onde Deus te surpreende antes de te revelar. Deus trabalha em silêncio para te surpreender em público e isso é um padrão bíblico. Ele curou o caráter de José em secreto antes de exaltá-lo no palácio. Ele lapidou Davi no campo antes de apresentá-lo como rei.
Ele tratou Moisés no deserto antes de enviá-lo ao Egito. Ele preparou Ester no anonimato antes de colocá-la diante do rei. Ele moldou Paulo no deserto da Arábia antes de usá-lo entre as nações. E agora ele está moldando você. Não para te manter escondido, mas para te revelar no tempo perfeito. Porque o dia mais feliz da sua vida não chega para te dar um momento bonito. Ele chega para te levar a um novo nível. Para te posicionar em algo que Deus sonhou para você desde o princípio. Deus já começou, mesmo que você não perceba, o Espírito Santo deseja que você entenda isso com clareza absoluta. A obra já começou. A mudança já está em andamento. A promessa já está em fase de cumprimento. A alegria já está sendo preparada. O que está vindo é maior que sua espera. Maior que sua luta. Maior que sua dor. Maior que sua expectativa. O invisível é o lugar onde Deus planta o que você viverá depois. O visível é apenas a colheita daquilo que Deus fez no secreto. É por isso que você não pode desistir. É por isso que você não pode parar agora. É por isso que você não pode abandonar sua fé. É por isso que você não pode recuar. Você está no período da semente. O dia mais feliz da sua vida está no período da colheita. E Deus jamais falha em nenhuma das duas etapas. Há momentos na vida em que uma palavra de Deus não é apenas um anúncio, mas um divisor de águas. Uma promessa não é apenas uma esperança, mas uma reestruturação completa da alma. Quando Deus se levanta e declara que está chegando o dia mais feliz da sua vida, Ele não está simplesmente apontando para um futuro. Ele está transformando o seu presente, o modo como você sente, pensa, reage e caminha. Ele está reescrevendo a narrativa interna que tantas vezes foi moldada pela dor. Ele está te preparando para viver de uma maneira que você nunca viveu antes, porque Ele está prestes a te entregar algo que você nunca recebeu antes. E o impacto disso na vida humana é profundo demais para ser explicado em poucas palavras. Quando o céu decide interferir, nada permanece igual. Algo muda no coração, algo muda na mente, algo muda na postura, algo muda até no brilho dos olhos. A pessoa não percebe imediatamente, mas aos poucos vai sentindo o Espírito Santo reorganizando tudo por dentro. É como se Deus estivesse retirando o peso das costas, suavizando memórias antigas, limpando o interior, aquecendo lugares que antes estavam frios, iluminando partes da alma que estavam escuras há anos. O impacto humano da promessa de Deus começa sempre por dentro. A mudança externa é apenas consequência. Antes de abrir portas, Deus abre o coração. Antes de mudar circunstâncias, Ele muda percepções. Antes de restaurar caminhos, Ele restaura convicções. Por isso muitas pessoas não entendem, Deus não quer apenas que você viva o dia mais feliz da sua vida. Ele quer que você se torne alguém capaz de reconhecê-lo, honrá-lo e celebrá-lo quando chegar esse dia. E há um milagre enorme nisso, porque quando Deus muda alguém de dentro para fora, tudo ao redor dessa pessoa é transformado. Muitos vivem batalhas internas silenciosas, inseguranças, traumas, medos, expectativas frustradas, comparações, feridas profundas. São partes da alma que ninguém vê, mas que consomem energia, que roubam esperança, que diminuem fé. E quando Deus anuncia que está chegando o dia mais feliz da sua vida, Ele também está dizendo: eu estou te libertando dessas prisões indizíveis. Esse é o impacto direto do toque dele. Ele começa quebrando cadeias que você aprendeu a esconder. Ele começa desfazendo nós que você achou que nunca seriam desatados. Ele começa apagando culpas antigas, memórias dolorosas, narrativas internas que te mantinham pequeno. Quando o Espírito Santo começa a agir, há uma reconstrução completa acontecendo. Deus devolve sensibilidade ao coração endurecido. Deus devolve paz ao coração inquieto. Deus devolve esperança ao coração cansado. Deus devolve direção ao coração perdido. Deus devolve coragem ao coração machucado. É um processo tão íntimo, tão profundo, tão divinamente arquitetado que muitas vezes a pessoa nem sabe explicar. Ela só sabe que está mudando. Que algo está vendo sobre ela. Que algo está sendo restaurado. Que algo está sendo arrancado. Que algo está sendo curado. E esse algo é a preparação para o dia mais feliz.
Mas há ainda um impacto mais visível, aquele que todos conseguem perceber. Quando Deus começa a preparar o dia mais feliz da sua vida, Ele começa a ajustar comportamentos, relacionamentos, rotinas e decisões. É como se Ele começasse a reorganizar as peças ao redor de você, para que o ambiente inteiro esteja alinhado ao propósito que Ele está prestes a liberar. Muitas pessoas não entendem por que amizades se afastam, por que empregos mudam, por que portas se fecham, por que convites desaparecem, por que ambientes se transformam. Mas a verdade é simples. Deus não permitirá que o dia mais feliz da sua vida nasça em um terreno que não condiz mais com quem você está se tornando ponto a pessoas que você ama, mas que não farão parte da sua próxima fase. Há lugares que te foram importantes, mas que não terão espaço no novo que Deus está preparando. Há caminhos que parecem bons, mas que não conduzem ao dia que Deus sonhou para você. Há ambientes que você valoriza, mas que Deus está te chamando para deixar, porque eles não têm estrutura para sustentar o que Ele está trazendo. E embora isso doa, é amor. É proteção. É alinhamento. É preparo. Outro impacto humano poderoso dessa promessa é o reacender da expectativa espiritual. Você começa a viver com olhos de fé. Começa a perceber Deus em detalhes, em pequenos movimentos, em sinais discretos. Começa a perceber que Ele está perto, que Ele fala, que Ele direciona, que Ele confirma. A alma que antes sofria com ansiedade e incerteza passa a caminhar com esperança renovada. E isso muda tudo. Muda a forma como você acorda, como você ora, como você decide, como você enfrenta desafios, como você reage às dificuldades. Porque quando alguém realmente acredita que o dia mais feliz da vida está chegando, nenhum obstáculo tem força para apagar essa certeza. Há uma coragem que nasce, há uma confiança que floresce, há uma fé que se fortalece, há uma perseverança que cresce. E essa transformação não passa despercebida para quem convive com você. Há pessoas que começam a notar que algo está diferente. Elas veem um brilho nos seus olhos, uma firmeza na sua postura, uma força que antes não existia. Elas veem que, mesmo passando por lutas, você não reage mais como antes. Há uma paz que não combina com o cenário. Há uma esperança que não combina com a circunstância. Há uma serenidade que não combina com a tempestade. E isso é impacto direto da promessa. O dia mais feliz da sua vida ainda não chegou, mas você já está sendo transformado por ele. Há também um impacto emocional profundo. Porque quando Deus prepara o dia mais feliz da sua vida, Ele começa a redefinir sentimentos. O que antes te dominava, Ele começa a tirar das suas mãos. O que antes te machucava, Ele começa a sarar. O que antes te consumia, Ele começa a acalmar. Muitos sentem uma leveza inexplicável, como se algo tivesse sido retirado de dentro deles. Outros começam a sentir paz em situações que antes geravam tormento. Outros começam a enxergar perspectivas novas, possibilidades novas, caminhos que pareciam inexistentes. E tudo isso acontece mesmo antes da manifestação completa da promessa, porque Deus sempre começa a transformação antes de entregar o milagre. E algo ainda mais profundo acontece quando Deus avisa que o dia mais feliz da sua vida está chegando. Você começa a se perdoar. Começa a olhar para si com mais graça. Começa a ver quem você está se tornando, e não apenas quem você foi. Começa a enxergar a história pela ótica da redenção, e não pela ótica do trauma. Você deixa de se definir por quedas e começa a se definir pelas mãos que te levantaram. Isso é obra direta do Espírito Santo, porque o dia mais feliz da sua vida não pode chegar para alguém que ainda acredita que não merece felicidade. Deus está te mostrando que você merece sim. Não por mérito, mas por amor. Não por perfeição, mas por graça. Não por conquistas, mas por filiação. Há também um impacto espiritual gigante acontecendo agora mesmo. Quando Deus anuncia alegria, o inferno treme. Porque alegria no Senhor é força. Alegria no Senhor é cura. Alegria no Senhor é combustível espiritual. Alegria no Senhor é porta aberta para novos milagres. Alegria no Senhor é arma contra a escuridão. O inimigo tenta roubar a alegria exatamente porque sabe que ela te fortalece. Mas quando Deus decide te entregar o dia mais feliz da sua vida, Ele está também restaurando sua força espiritual.
Ele está levantando você para o próximo nível. Essa transformação interior não acontece de uma vez. Ela acontece como ondas. Cada toque do Espírito traz algo novo. Uma onda traz cura. Outra traz visão. Outra traz coragem. Outra traz renovo. Outra traz consolo. Outra traz correção. Outra traz esperança. E no fim, quando tudo parece ter se ajustado, Deus sorri e diz: agora sim. Agora você está pronto para viver o que preparei. E talvez você não perceba, mas essa mudança está acontecendo agora enquanto você escuta estas palavras. Porque a fé vem pelo ouvir. E quando você ouve uma verdade que vem do Espírito, algo dentro de você desperta. Algo dentro de você respira. Algo dentro de você se move. Algo dentro de você se alinha. É o Espírito Santo operando transformação por meio da palavra. E aqui está o ponto mais precioso. A transformação que Deus está fazendo em você agora é tão importante quanto o dia mais feliz que Ele vai te entregar. Porque o milagre é grande, mas você é maior. A promessa é poderosa, mas o propósito que Deus está construindo em você é ainda mais poderoso. O dia mais feliz da sua vida será consequência de tudo isso, e não apenas um momento isolado. Por isso, Deus está te fortalecendo. Ele está te ensinando a confiar quando não entende. Ele está te ensinando a esperar quando tudo te pressiona a desistir. Ele está te ensinando a olhar para cima quando tudo ao redor parece desabar. Ele está te ensinando a permanecer quando tudo em você quer fugir. Ele está te ensinando que a alegria que Ele está trazendo não é momentânea, mas estrutural. É a alegria que cura traumas. É a alegria que restaura a identidade. É a alegria que reposiciona destinos. É a alegria que abre caminhos. É a alegria que constrói histórias. O impacto humano da promessa divina é sempre maior do que imaginamos. Deus não está apenas prestes a te entregar um dia inesquecível. Ele está te tornando alguém capaz de viver, sustentar, desfrutar e multiplicar essa alegria. Ele está afunilando sua história para que cada passo, cada lágrima, cada espera e cada oração faça sentido quando tudo se revelar. E assim, sem você perceber, o céu vai te moldando para algo extraordinário. O Espírito vai te conduzindo a uma maturidade espiritual que te prepara para momentos grandes. Jesus vai te tomando pela mão para te levar exatamente ao lugar onde o dia mais feliz da sua vida será cumprido. E quando esse dia chegar, você vai entender, Deus não estava apenas planejando um milagre. Deus estava planejando você. Há momentos na jornada espiritual em que Deus nos chama para respirar fundo e olhar para tudo que Ele já falou, tudo que Ele já fez e tudo que Ele ainda vai revelar. É como se o céu dissesse: perceba o caminho, veja a construção, entenda o propósito. E agora, chegamos a essa parte. Esta é a hora de recapitular o que o Espírito Santo já plantou no seu coração e preparar você para a revelação final, porque o que vem depois daqui é profundo demais para ser recebido sem consciência, sem alinhamento, sem um coração desperto. Até aqui, Deus te mostrou a promessa. Te mostrou a origem da promessa. Te mostrou a base bíblica da promessa. Te mostrou o processo da promessa. Te mostrou o impacto interno da promessa. E agora, Ele quer te mostrar o que vem depois, o que está chamado a se cumprir nos bastidores do céu. Mas antes, é preciso entender o que já foi liberado sobre você. Porque quando Deus anuncia algo tão grandioso quanto está chegando o dia mais feliz da sua vida, isso não é apenas um anúncio, é uma convocação espiritual. Não é apenas um consolo, é uma ativação. Não é apenas uma esperança, é uma preparação. Então vamos relembrar, com a sensibilidade do Espírito, tudo que Deus já te ensinou até aqui. O que já foi revelado até agora, e como isso já mudou você. Nos primeiros momentos desta mensagem, Deus te chamou para enxergar que Ele estava perto. Que Ele estava presente. Que Ele estava observando cada dor, cada lágrima, cada silêncio. Ele te mostrou que o título, Está Chegando o Dia Mais Feliz da Sua Vida, não era apenas poesia, mas profecia. Uma declaração do céu, feita com a autoridade daquele que conhece o fim desde o começo.